estamos, meu Pai. É diante da Tua face, meu Pai, que nós estamos, meu Deus. Nada passa despercebidos diante de Ti, meu Pai. Meu Deus, Tu trouxe o Teu servo aqui nesta noite, meu Pai, com um propósito, meu Pai. Louvar e engrandecer e exaltar o Teu santo nome, meu Pai. Diante de tantas tempestades, meu Pai, que o Teu filho viveu, que o Teu filho passou, meu Pai, e que o Teu filho passa, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que a cada dia Tu tens sustentado o Teu filho com a sua destra forte. Tu tens honrado a casa, a família. Aleluia. Tu tens honrado o ministério, Glória a Deus. Tu tens honrado, meu Pai, o financeiro. Tu tens honrado o espiritual, meu Pai. E Ele não tem recuado, meu Pai. Ele tem avançado, meu Pai. Ele tem visto, meu Pai, a mão forte do Senhor, meu Pai, trabalhando em seu favor. Por isso eu te peço, meu Pai, tudo aquilo que está guardado no coração do Teu filho, meu Pai, para trazer para a Tua igreja nesta noite, meu Pai, que seja ministrado, meu Pai, não para nos agradar, meu Pai, mas para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Glória a Deus. Cobre essa casa, cobre essa família, Aleluia. meu Pai, com Teu sangue, meu Pai, e continua operando na vida do Teu filho, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês perceberam que quando a irmã estava falando algo ao meu respeito, algumas coisas, eu fiz uma conchinha? Percebeu que é assim? Uma vez alguém disse para mim, disse aí, quando alguém começar a falar, te elogiar, você faz uma concha. Por que eu tenho que fazer isso? Porque tudo que vem, eu vou encher minhas mãos e vou devolver para Ele. Porque toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele. Amém? Aí eu, até hoje, quando alguém fala assim, eu fico assim, ó. Aí depois eu devolvo para Ele. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele que nós estamos aqui nesta noite. Amém? Eu quero louvar a Deus por mais esta riquíssima oportunidade que Deus tem nos concedido. Estávamos aqui juntamente com o irmão, com o bispo Pedro, a bispa Flávia. Eu falo que sempre esqueço o nome da bispa, rapaz, não sei porque eu esqueço o nome dela. Porque eu não esqueço o nome dele quando eu lembro. O dela eu acabo esquecendo. Então eu vou estar junto com vocês aqui para compartilhar uma palavra do Senhor, para que nós possamos ser edificados e glorificar o nome de Jesus. O motivo de nós estarmos aqui para glorificar o nome dele, tão somente, queridos, para glorificar o nome dele. Nós estamos aqui nesta noite para glorificar o nome dele. Eu louvo a Deus se você colocar um fundo musical. Nessa pegada aí, eu vou voando para a glória. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Não sei porque eu amo trazer uma mensagem com um fundo musical. Amém? Glória a Deus. Minha esposa não veio, ela está ensaiando coral de mulheres. Vou ensaiar hoje. Vamos fazer uma surpresa a ela. Já estão fazendo, foi no aniversário dela domingo. E aí ela não está sabendo de nada. Eu creio que não, né? E vamos pegar ela para surpresinha a ela. Mas nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. O bom é que toda a família está trabalhando na seara de Deus. Um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, até o dia que o Senhor nos chamar. Amém, queridos? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque eu sempre falei, pastor Pedro, o bispo Pedro, é uma responsabilidade, bispo. Trazer alguém para ministrar no altar do Senhor é uma responsabilidade. Eu tremo e temo para trazer uma palavra aqui para esta igreja. Porque nós não estamos lidando com qualquer grupo. Nós estamos lidando com um povo seleto. Um povo escolhido. Um povo adquirido através do sangue de Jesus. Então vocês são preciosos. Nós somos preciosos diante de Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. E mais, sem delongas, me diga uma coisa. Esse relógio está tranquilo? Tá ok? Tá bom aqui? 8h30, é isso mesmo? Me ajuda aí. 8h30? 8h25. Não volta logo, Jesus. Apressa-te, Jesus. Mateus capítulo 21. Vocês cearam aqui domingo, foi? Sim. Eu relutei para trazer o tema, mas deixou, mandou que eu trouxesse isso aqui. Não é ceia, mas Jesus é tudo em todos, em todo momento. Eu falei capítulo 21 de Mateus. Eu posso estar lendo a partir do verso 1?
Quando vocês dão um ok, eu vou voltar para nós estarmos acompanhando. Quem for achando vai dizendo um amém? Amém. 99%. Então eu vou iniciar. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Dizei às filhas de Sião: Eis que aí vem o teu rei, manso e montado em um jumento, e uma jumentinha, cria de animal de carga. Essa profecia está lá em Zacarias capítulo 9, verso 9. Indo, pois, os discípulos, e fazendo-os como Jesus lhes ordenara, trouxeram uma jumenta e jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus o montou. E a maior parte da multidão, estendendo seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de oliveiras, de árvores, e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que precediam como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando em Jerusalém, agitou-se a cidade toda, e perguntava: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Querido, amado Espírito Santo, louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Estamos aqui na tua total dependência, Senhor. Fala conforme a vontade e o querer do Senhor, para que nós possamos aprender mais de Jesus, sendo instruído mais de Jesus, para que nós possamos ser alimentados por Jesus, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E por isso, Senhor Deus, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é o Senhor que nos alimenta com o pão vivo, que é Jesus, que é a tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor. Abra a nossa compreensão para entender a tua mensagem. Me concede unção e graça, para que eu possa, Senhor Deus, passar a mensagem para a tua igreja. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. E glória a Deus. Eu quero dar um tema nesta noite para a mensagem, é o Cordeiro. Se você puder falar com o teu irmão que está aí do lado, olha para ele e diz assim: o Cordeiro. Pois bem, nós estamos diante de um evento, queridos, que eu estou aqui um pouco de dificuldade por causa da lâmpada que eu estou. Se eu embaralhar um pouco na leitura, porque está encandecendo. Aí, Quer que eu puxe um pouco? me ajude? É porque eu estou aqui tentando ler, tá? Como a minha. Não é o Valdir lá, não. De lá precisa de 4 pessoas, 2. Amém. Glória a Deus. Agora sim. E minha altura também não ajuda. Se eu fosse um pouquinho mais alto, até mas também tem gente com público. Mas deixando esse lado, queridos, então o que acontece? O que nós acabamos de ler agora aqui foi um evento que aconteceu em Jerusalém. Esse evento, ele está escrito nos 4 evangelhos. Ele é até importante que todos os evangelhos falam acerca desse evento. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas o evangelho de Mateus, ele é peculiar. Ele dedica 6 capítulos, justamente esse versículo, em todo o trâmite da entrada triunfal de Jesus até o dia da sua crucificação. São 6 capítulos dedicados a esse evento aqui. E esse evento aconteceu 4 dias antes da crucificação de Cristo. Antes de Jesus ser crucificado, 4 dias, esse evento, ele foi narrado por Mateus. Ele narra em 6 capítulos. Era o período da Páscoa. E não foi instituído, eles não sabem que o período da Páscoa não foi criado por Jesus ali naquele momento. Foi desde a época quando o povo estava no Egito. O Senhor ordenou a Moisés que ele matasse um cordeiro de 1 ano, sacrificasse aquele animal perfeito, sem uma mácula,
porque o anjo iria passar pelo Egito, e a casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro sofreria uma pena. Morreriam os primogênitos, tanto de mais quanto de alguém da família, o primogênito. E aí o povo, por família, matou o cordeiro perfeito, de 1 ano, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. E aí colocaram nas vegas e veio o anjo. E aí passou pelo Egito. E a casa que tinha o sangue do cordeiro, ela não foi atingida, porque tinha a marca do sangue do cordeiro, a marca de Jesus. Tem casa aqui com marca do sangue do cordeiro? Aleluias. Mas essa cerimônia não só ficou ali. Quando o povo saiu pelo deserto, o Senhor instituiu o tabernáculo, construiu o tabernáculo, pediu que o povo construísse o tabernáculo. E ao construir o tabernáculo, tinha também essa cerimônia de sacrifício de animais. Tudo isso estava apontando para Ele, o qual nós servimos, Jesus. Então passou-se o período que estava no deserto e moramos agora mais organizado. O povo chega agora a morar em cidades fixadas depois que chegou em Canaã. Se é levantado o templo, no templo também levantado por Salomão, como também continua essa cerimônia. Porque Jesus fala lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 3, que essa cerimônia seria por gerações, perpetuamente. Então eles continuavam fazendo isso em ordenança a Cristo, porque isso estava apontando para Ele. Então quando chega-se lá no período de Salomão, que é o templo, é mais diluído, é mais organizado, mas eles continuam fazendo a cerimônia da comemoração da Páscoa. Páscoa quer dizer novo recomeço. É um dos significados da Páscoa. É novo recomeço, ou seja, libertação e também novo recomeço. O povo estava saindo do Egito, num estado de escravidão, estava num recomeço de vida. Livres agora, sendo guiado pelo Todo-Poderoso. Aleluia. Então esse povo chegou lá, no período que Salomão ergueu o templo, continuaram. E até chegar Jesus. Não era diferente. E nesse período, qual nós lemos aqui, a nação de Judá, o povo, muitos do povo judeu estavam espalhados. Mas todo ano, de acordo com a tradição judaica, o povo teria que vir a Jerusalém para comemorar a Páscoa. O povo chegava uma semana antes, 4 dias antes, porque era festa de dias, não era só de um dia. Então, onde tivesse um judeu espalhado pelas regiões ali, essa família, esses judeus, eles vinham juntamente com sua família para comemorar a Páscoa. Então vocês observam, irmãos, é como se fosse aqui em feira. Vamos fazer um exemplo, final de ano. Final de ano nós costumamos receber os nossos familiares, gente que está no exterior, pessoas que estão no estado, então enche de pessoas que vêm de fora, os familiares, vai estar junto com a família. Semelhante a isso. Todo Natal praticamente é assim, vem, nossos parentes vêm de longe e vem passar um período conosco. Vamos supor que seja dessa forma, fazer uma comparação. Então vinha aquela nação do povo judeu e eles vinham ali para Jerusalém alguns dias antes da Páscoa para estar comemorando a festa da Páscoa. Mas vocês observam o que acontecia aqui nesse período. Eu quero falar com vocês acerca do que a profecia estava apontando para Jesus. Tudo que aconteceu na entrada de Jerusalém, tudo era profecia. Era uma profecia do Senhor para se cumprir. Então você percebe que quando a nação estava lá, toda a nação de Jerusalém estava, todo o judeu estava em Jerusalém para comemorar a Páscoa, e todo ano acontecia algo para que fosse comemorar a Páscoa. Páscoa, naquela época, sem cordeiro, não era Páscoa. Então o que era que acontecia? Existia uma cidade em toda a Judeia. Só tinha uma cidade que poderiam ser criados os cordeiros, para que esses cordeiros fossem imolados para o sacrifício. Toda a Judeia, meus irmãos. Só uma cidade que foi escolhida. Essa única cidade era onde o sacerdote ele ia para esse local para pegar o cordeiro. Você sabe que cidade é essa? Belém. Era a única cidade da Judeia que era permitido criar cordeiros para o sacrifício. O sacerdote, 4 dias antes
de fato de ter o sacrifício para a Páscoa, ele ia em Belém. Belém, cujo nome o significado é casa do pão. Então esse sacerdote ia a Belém, ficava lá durante alguns dias, inspecionando, verificando o cordeiro perfeito, o cordeiro sem mancha, o cordeiro imaculado, perfeito para o sacrifício. Então ele visitava criadores na cidade de Belém, para que pudesse trazer esse cordeiro. E quando ele chegava em um daqueles criadores, que eles eram autorizados a criar, eles chegavam diante de um desses criadores, olhava assim, inspecionava, olhava, não, isso aqui está perfeito em primeiro instante. O que é que o sacerdote fazia? Ele pegava o cordeiro, colocava sobre seus ombros, e ele ia para Jerusalém, de Belém para Jerusalém, com o cordeiro nos ombros. E ao chegar perto de Jerusalém, ele teria que passar pelo portão dourado. Quem já ouviu falar do portão dourado? Que é aquele portão que ele é fechado, que tem um cemitério na frente, que disseram que não sei se foi os otomanos que fechou para que o profeta, o sacerdote não passasse, porque esse sacerdote não pode tocar nem passar onde está morto, porque eles sabiam que essa profecia ia se cumprir, e eles acharam que fechando aquilo Jesus não ia passar por ali. Naquele período não era fechado, não tinha cemitério, e aí vinha o sacerdote com o cordeiro nos ombros, entrando pelo portal dourado. E ao entrar pelo portal dourado, tinha uma multidão de pessoas. Irmãos, isso não foi só no período de Jesus, era hábito do povo judeu. Era hábito deles fazer isso todo ano. E quando o cordeiro vinha ali em cima do ombro do sacerdote, aí um de um lado de outro gritava assim: Hosana ao Cordeiro de Deus, que tira os nossos pecados. Hosana ao Cordeiro de Deus, que tira os nossos pecados. O sacerdote entrava e levava direto o cordeiro para o templo. E esse cordeiro era colocado no templo, no altar. E aí o sacerdote, eles teriam que fazer uma inspeção 4 dias antes da Páscoa. Porque o povo judeu, sacerdotes, eles tinham muito zelo pelaquela cerimônia, pelas coisas de Deus. Então esse cordeiro passava 4 dias sendo inspecionado pelos sacerdotes. Irmão, era 4 dias. Além da primeira inspeção, quando eles pegaram, quando chegaram no templo, esse cordeiro era colocado em cima do altar e ele era inspecionado. Um chegava e olhava assim: perfeito, orelha perfeita, pés perfeito, pelo no quilo, tranquilo, tudo perfeito. Mas não era um só dia. Eram 4 dias para que não tivesse nenhum defeito. Olhava se tinha uma verruguinha, olhava isso, olhava aquilo, porque teria que ser um cordeiro perfeito aos olhos humanos, para depois ser sacrificado. Então, aí quando ele era durante 4 dias, pela inspeção feita pelo sacerdote, no último dia, vinha o sumo sacerdote fazer a última inspeção. E vinha o sumo sacerdote no último dia, no 4º dia. Ele olhava o cordeiro, inspecionava o cordeiro todinho para ver se estava bom. Quando ele verificava que o cordeiro estivesse bom, ele pegava uma bacia com água, lavava as mãos e lhe falava: está pronto, pode levar para o sacrifício. Esse cordeiro era pegado, era levado para ser imolado, sacrificado para a comemoração da Páscoa. Qual o paralelo com Cristo agora? Em primeiro lugar, onde nasceu Jesus? Jesus nasceu onde? Jesus é considerado como o quê? Cordeiro de Deus. O único, sem pecado, sem mancha, sem defeito, sem nenhum defeito. Ele veio de Belém, o pão, casa do pão. Ele veio de Belém. Ele entra montado em quê? O cordeiro animal entrou montado em cima do ombro do sacerdote. Mas o Cordeiro de Deus, ele veio sobre uma jumentinha e entrou em Jerusalém. E a multidão falava: Hosana ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hosana ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus entra em Jerusalém. E durante 4 dias ele também é inspecionado. Faça um paralelo de um Cordeiro de Jesus.
olha a profecia se cumprindo. 4 dias ele é inspecionado. Jesus, durante esses 4 dias antes de ser morto, ele foi inspecionado pelos fariseus. Ele foi inspecionado pelos fariseus, pelos saduceus. Ele foi inspecionado pelo Sinédrio. Ele foi inspecionado pelo Herodes. E ele foi inspecionado pelo Pôncio Pilatos. Todos eles observavam Jesus. Procuraram acusar ele. Procuraram ver algum defeito nele. Mas todos que olhavam para ele, todos que queriam pegar ele em alguma armadilha, e não tinham o que falar, porque percebia que ele era perfeito. Percebia que ele era justo. Percebia que ele não devia nada a ninguém. Percebia que ele não tinha nenhuma culpa. Irmãos, 4 dias sendo inspecionado também, para se cumprir a profecia. Para se cumprir a profecia. Aí ele foi inspecionado por todas essas instâncias. Os fariseus falaram assim, procuraram alguma coisa para acusá-lo, mas não tinha. É tanto que o julgamento dele foi na calada da noite. No horário que não era impróprio. Não era próprio, era impróprio. Para tentar acusá-lo ele, mas não tinha. Porque ele era perfeito. Ele era perfeito. Não tinha o que acusar. Fizeram uma armadilha. Vieram o Sinédrio. Veio o Herodes. Encontraram. Vamos levar para a última instância. Aqui ninguém está encontrando nada. Levou para onde? Pilatos. Chegando lá em Pilatos. Pilatos disse: eu tenho autoridade. Aliás, falou: o que é que você tem feito? Por que você não abre a boca e não se defende? Eu tenho uma autoridade. Assim Pilatos falou: tanto para te prender, para te matar, quanto para te soltar. Jesus disse: não é dado nem autoridade ao homem sem que Deus dê a ele. Se tu tens autoridade é porque foi Deus quem te deu. Pilatos disse: já que é assim, eu não posso fazer nada. Pilatos chega diante da multidão e diz assim: gente, esse homem é perfeito, esse homem não tem nenhuma acusação. Eu já fiz a averiguação. Eu já inspecionei ele. Eu não encontrei nele defeito nenhum. Ou seja, eu não encontrei culpa nele. Mas a multidão diz: crucificam, crucificam, crucificam. Aleluia. Qual foi a atitude de Pilatos? Sabe qual é a intenção disso aqui? Pilatos deu um veredito. Sabe o que Pilatos falou? A última instância de autoridade. Está liberado para o sacrifício. Tudo profecia se cumprindo em Jesus de Nazaré. Pilatos lava as mãos e diz: a profecia, Pilatos, ele está liberado. Assim como o sacerdote liberava o cordeiro para ser imolado, o sacerdote ao lavar as mãos, o Pilatos ao lavar as mãos, que era a autoridade, ele também liberou Jesus para ser crucificado. Mas você sabe quem que estava ao lado de Jesus? Tinha Jesus e tinha outra pessoa. Quem era? Você que lembra? Tinha 2. Tinha uma escolha. Um dos 2. Quem lembra? Quero ouvir a igreja. Quem era o outro que estava do lado? Que tinha uma escolha para falar. Quem era? Barrabás. Escolheram Barrabás. Queridos, você sabe qual o significado do nome Barrabás? Suspende a mão aí. Vou ajudar os irmãos. Você lembra de um cego chamado Bartimeu? Quem lembra? Sim? Você lembra de um personagem que também se chamava, que chama até na Bíblia, Bar Jesus? Porque Jesus era um nome comum. Mas tinha um Bar Jesus, não tinha? Tinha um Bar Jesus. Você sabe qual é o significado do nome Bartimeu? O que significa? Bar, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Bar, Jesus. Bar, filho de Jesus. Alguém chamava Jesus na época. Mas quem estava do lado de Jesus? Bar, Abá, ou Bar, Abás. Abá significa Abba, Pai. Olha o mistério. Barrabás, Bar, filho do Pai. Barrabás
mais o significado do nome. Filho do Pai. Barrabás simbolizava eu, simbolizava você, simbolizava todos nós. Barrabás era um contraventor. Barrabás é o que estava à margem da lei. Dizem que Barrabás era assassino. Barrabás estava nos representando ali naquele momento da crucificação. Barrabás era eu e você. Injusto, imperfeito, cheio de pecado. Condenado. Aí veio o Cordeiro, Jesus, e é liberado. Quem é solto? Nós nos tornamos filho do Pai quando Jesus foi crucificado. Passamos a chamar filho do Pai. Éramos contraventores, éramos inimigos, estávamos afastados da glória de Deus pelas nossas ofensas e pecados. Mas no momento que o Cordeiro foi levado para ser sacrificado, eu e você passamos a nos chamar filho do Pai. Barrabás representava a mim e a você naquela hora. E naquela hora Barrabás foi liberado. Nós fomos liberados, nós fomos libertos, porque Jesus morreu no nosso lugar. E aí agora ele entregue para ser imolado na cruz. Barrabás foi livre. Eu e você, nós somos livres. Nós passamos a nos chamar, a sermos agora filho do Pai. Nós somos filho do Pai, porque um cordeiro foi imolado, porque um cordeiro foi morto, um cordeiro foi sacrificado, um cordeiro puro, limpo, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Enquanto eu e você, nós éramos cheios de pecado. E Barrabás tornou-se filho, o significado é filho do Pai, que simbolizava eu e você. Glorifique a Deus por você estarmos aqui nesta noite, porque nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos reunidos aqui por causa de Jesus. Eu sei que cada um aqui tem uma história. Eu sei que cada um aqui tem algo a contar, está passando por alguma situação. Mas eu quero te dizer uma coisa a você. Você que está aqui nesta noite, Jesus está contigo em todos os momentos. Você é filho do Pai. O Pai está de olho em você. O Pai ama você. O Pai sabe como guiar o filho. O Pai sabe como educar o filho. O Pai sabe como ajudar o filho. O Pai sabe como proteger o filho. Porque Ele é Pai. Nós nos tornamos filhos de Deus. Estamos aqui reunidos nesta noite porque nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. E um dia esse Jesus vai voltar. Ele vai nos levar para Ele. E se Ele não voltar, quando nós partirmos daqui, estaremos junto com Jesus. Ele está aqui, irmãos, porque Ele perdoa de todo o pecado, queridos. Por causa do sangue de Jesus, nós fomos justificados em todos os pecados. Alguém perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar, irmão? 7 vezes no dia? Não. Não só 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, não é questão de contar. E nós estamos falando com aquele que é a fonte do perdão. Ele nos perdoa, querido, de todo o pecado. Ele morreu na cruz do Calvário por causa disso. Chegou uma mulher adúltera para ser apedrejada. Ela chegou diante de Jesus, depois de tantas acusações. Jesus falou assim: vai e não peques mais. Eu não vim para acusar, mas vim para salvar. Esse Jesus, esse Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário, o sangue dele não perdeu a validade. O sangue de Jesus é válido por toda a eternidade. Aleluia! No passado tinha um rei chamado Manassés, um reino que veio da linhagem de Israel, judeu. Esse camarada fez coisas terríveis diante do Senhor. Manassés fez coisas horríveis. Ele permitiu que a idolatria tomasse conta de Israel. Ele permitiu que o sacerdócio se depravasse a ponto de tomar álcool dia e noite. É tanto que Isaías fala no capítulo 5, verso 11: aí daquele que se acorda pela manhã e sai a beber e passa o dia bebendo e dorme ainda e bebe para dormir. Estava falando também dos sacerdotes.
numa depravação completa, porque ele abriu, escancarou as portas da idolatria. Um homem que permitiu que seus filhos fossem queimados a fogo para Deus, se eu não me engano, Moloque. Ele queimou seu filho a fogo em sacrifício. Uma nação qual Deus tinha abençoado, perdoado. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Diante de Deus, por causa do sangue do Cordeiro de Deus, nos libertou da escravidão do pecado. Deus nos deu lei. Deus nos deu estatutos para que nós pudéssemos olhar e viver, sendo guiado por eles. Manassés, irmãos, ele desviou, fez aquilo que era errado aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que Deus falou assim: eu cerquei Israel, eu preparei Israel, mas Israel não olhou para mim. Israel, irmãos, ofendeu ao Senhor com as suas práticas, mas Deus estava providenciando um cordeiro para tirar o pecado. Queridos, Manassés, a palavra diz que viria um rei que iria levar Manassés preso com correntes pelo nariz. Perdeu a proteção, perdeu a graça de Deus, perdeu a bênção da prosperidade, porque pecou. Ele foi levado escravo. Mas em um determinado tempo Manassés estava preso. Ele voltou-se ao Senhor e orou a Deus com arrependimento. E Deus instituiu aquilo que Manassés tinha perdido. E ele começou agora a restaurar no seu tempo. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele só quer encontrar um coração arrependido. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos perdoar de todo o pecado. Mesmo que seu pecado seja, nossos pecados sejam vermelhos como um carmesim, ele disse que vai tornar branco como uma lã, porque o Cordeiro morreu na cruz, e através do seu sangue nós fomos purificados, queridos. Não foi à toa, é profecia. Se cumpre até o dia de hoje. Jesus está pronto para nos perdoar de todo o pecado. Então que olhasse para Manassés e dizia: não tem mais jeito para esse homem. Esse homem não tem mais jeito, ele fez coisa muito grave. Mas o olhar de Deus era diferente do nosso olhar. O olhar de Deus é um olhar de misericórdia. Deus está aqui nesta noite porque Jesus foi morto para isso, para que nós viéssemos arrepender dos nossos pecados e voltar para Deus com temor e tremor e com arrependimento, porque Deus diz que Ele não rejeita um coração contrito e lágrimas diante dele. Por isso que o Cordeiro morreu perfeito, para nos ajudar, que somos imperfeitos, somos aperfeiçoados a cada dia por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Para esse homem não tinha jeito, irmãos, mas Deus tem jeito para todas as coisas. Deus tem jeito para todas as coisas, querido, em nome de Jesus. Aqui está falando alguém que saiu da presença do Senhor, alguém que desistiu da fé cristã por 2 anos, há mais de 20 anos, 25 anos atrás. Mas um dia eu cheguei no fundo do poço. Eu achava que era bom, que ia sentir bem. 2 meses mais ou menos eu achava que estava liberto. Estava ali, um negócio de compromisso com a igreja. 2 meses, 3 meses, mas o tempo foi passando. E eu senti falta dele. Quando eu não chegava, eu ficava com vergonha de conversar com ele. Quando eu cometia algo errado, eu ficava com vergonha de ficar perto dele. E eu ia me afastando mais a cada dia. E a vergonha ia batendo. E a vergonha ia batendo. Eu não conversava mais com o pai, mas eu sabia que tinha um pai de braços abertos me esperando. Aleluia. Talvez eu esteja falando com alguém aqui nesta noite. Jesus ainda está com os braços abertos esperando você. Lembra do filho pródigo? Pediu tudo e saiu. Quando ele chegou, o pai apenas abraçou. Eu me afastei durante 2 anos. Quando eu estava no fundo do poço, eu senti saudade do pai. E quando eu voltei para meu pai, isso há quase 30 anos atrás, o meu pai me abraçou. Não jogou, não lançou nada em rosto. Mas para a glória de Deus, estamos aqui pela sua graça infinita e misericórdia. Porque eu entendi que o Cordeiro morreu. Ele purificou os meus pecados. E eu posso agora me enxergar diante do Pai e dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Queridos, no que nós estamos lidando com pessoas que estão afastando do Evangelho, que
que estão deixando o Evangelho, que estão saindo da casa do Pai, procurando outras aventuras. Quando eu falo isso, é com dor de alguém que já passou por isso. E eu oro em nome de Jesus, que a nossa fé mantenha firme e forte a cada dia. Mais um pouquinho de tempo e nós vamos conseguir. É mais um pouquinho de tempo e nós vamos conseguir. Não desista de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você nós estivéssemos aqui nesta noite, adorando Ele, glorificando Ele. Eu não sei a dor que você está passando, mas o Pai sabe. Ele tem o remédio certo. É o sangue de Jesus para curar suas dores. O remédio é o sangue de Jesus. Mas Jesus é misericordioso. Ele providenciou um cordeiro. Ele foi sacrificado. Deus providenciou um cordeiro que é Jesus, que foi sacrificado, para que nós estivéssemos aqui sentados e adorando Ele. Que Deus continue nos abençoando a cada dia. Que não falte o sangue do cordeiro na sua vida, nem na minha vida. Que não falte o sangue do cordeiro na sua casa, nem na minha casa. Que não falte o sangue do cordeiro na igreja, que é a presença de Cristo, em nome de Jesus. Só Ele é que vai te dar cura. Só Ele é que vai te dar saúde. Só Ele é que vai fazer você prosperar. Só Ele é que vai dar salvação. Só Ele tem o poder de perdoar as nossas falhas e os nossos pecados. Vocês tomaram ceia domingo. Tomei domingo anterior. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu vou reafirmar. O sangue do Cordeiro não perdeu a validade. Você pode repetir isso? O sangue do Cordeiro não perdeu a validade. Aleluia. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você pode botar a mão no seu coração? Senhor, eu sei que o Senhor é fiel e as tuas profecias se cumprem. A tua palavra se cumpre. As tuas promessas se cumprem. O Senhor diz na sua palavra que nós no mundo nós teríamos aflições. Aflições que tentam todas as formas tentar nos parar. Tentar nos esfriar. Tentar tirar da tua presença, da tua casa. Mas o Senhor disse que nós precisávamos ter bom ânimo. Que tem uma profecia que Ele viria, que a sua destra nos levantaria, nos fortaleceria, nos colocaria de pé. Nós temos uma profecia que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É verdade. Senhor, nós não vivemos por vista nem por fé. E crendo nessa sua promessa, aqui estamos nós, que cremos que Tu és um Deus misericordioso, que nos ajuda nessa caminhada, e que Jesus está conosco, e que nós temos o selo do Espírito e o sangue do Cordeiro em nossas vidas e em nossa casa. Por isso eu te agradeço, Senhor, por ser um Deus tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, tão cuidadoso, o que providencia as nossas necessidades, daquilo que nós precisamos. Por isso eu te agradeço. Enquanto igreja, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Que não falte sangue do Cordeiro em nossas vidas. Um aplauso ao Senhor. Eu quero que Deus, obrigado pela oportunidade, queridos, por ficar.